competência no Estado é do Tribunal A ou do Tribunal B. Então, já eliminou, vamos dizer assim, um ponto de estrangulamento, um ponto que demandava uma demora a mais na solução daquele processo. Então, isso eliminou. Eliminou também na estrutura administrativa, porque em sendo administrado por um presidente apenas, então todas as câmaras funcionam de uma mesma forma. E isso racionaliza o serviço. E racionalizando, se torna mais rápido. Então, na minha opinião, nesse aspecto foi muito bom. As novas leis, como essa, a 11.441, que possibilita hoje que se faça um inventário, não é, ou uma separação direta no cartório, também agiliza. Mas não muda muito a situação, porque as pessoas pensavam assim, vou me separar, se eu for no fórum, eu vou lá, vou esperar. Mas não ache você que se você for num cartório, você também não vai esperar que vai. Só que para você fazer no cartório não pode haver nenhuma discussão, tem que ser uma separação absolutamente consensual, que as partes não tenham divergência sobre nada. Não pode ter menor também? Pode ter menor, então tem... Não, na separação até pode, porque pode dispor sobre a guarda dos filhos ali na escritura. Mas, de qualquer maneira, isso não impede que mesmo essa separação, tendo sido feita no cartório, que depois as partes não vão ao judiciário questionar alguma daquelas cláusulas. Como acontece, por exemplo, do juízo arbitral, que muitas causas hoje as pessoas vão nesses tribunais arbitrais e depois que já tem a sentença arbitral não concordam com aquilo, acham que não era bem aquilo, e onde elas vêm? No judiciário, entra com uma petição inicial, com uma ação de desconstituição da sentença que foi proferida no juízo arbitral. Então, uma coisa não elimina a outra, é uma ilusão as pessoas acharem que porque pôde ir fazer o inventário, a partilha lá no cartório, ou a separação no cartório, diretamente lá no cartório, que isso não vai gerar uma demanda judicial. Tanto, isso é a prova disso, que nas questões que foram para o arbitramento, para o juiz arbitral, já existem várias ações, aqui eu mesmo tenho algumas, que as partes não concordam com aquilo. Elas foram lá, naquele momento estava tudo bom. Depois, quando chega o momento de cumprir... não era assim que eu não era entendi. bem assim, não foi bem isso que eu queria. Então, vamos no judiciário, que é lá que nós vamos resolver esse negócio. E vem. E o judiciário não pode deixar de atender? Não pode deixar. Então, não é essa, por exemplo, a conciliação, que hoje é uma coisa que está muito em moda, que se colocou como uma solução para todos os conflitos. Eu até entendo que realmente os conflitos deveriam ser resolvidos pela conciliação. É uma forma bem mais prática, satisfaria ambas as partes, porque se é uma conciliação significa que ambas as partes chegaram a um consenso sobre determinado assunto. Só que muitas ações, muitas questões, não ações, questões que foram resolvidas na conciliação, depois que se conciliou, lavrou um termo de conciliação, a pessoa, não é isso. Vem no judiciário anular aquele termo de conciliação. Então, não adianta querer eliminar o judiciário, porque o judiciário ele vai existir como ele sempre existiu, de várias formas, desde Roma, desde Hammurabi, desde todos os tempos. Sempre vai haver uma questão que vai ser colocada para um juiz decidir. Doutora, a senhora abordou um tema interessante aí, vem toda uma evolução, e o judiciário sempre preservou determinadas formalidades, como a própria segurança às partes. A senhora acha que é possível abrandar, como certos setores pregam, um abrandamento de umas formalidades em nome da celeridade processual? Olha, abrandamento de formalidades, por exemplo, intimação pela internet. Eu acho uma coisa ótima, porque se hoje acho que todos os advogados têm acesso à internet, ele recebeu uma intimação pela internet, aceleraria bem o processo. Como já hoje há a intimação pelo Diário Oficial, que quando isso entrou em prática, foi uma modernização enorme no judiciário. Porque antes, para qualquer despacho, ia o oficial de justiça lá no escritório do advogado e intimava o advogado daquele despacho. Depois, quando o Código possibilitou que essa intimação fosse feita pelo Diário Oficial, houve um progresso, uma aceleração no andamento do processo muito grande. Hoje, se isso puder ser feito pela internet, vai acelerar mais ainda. Porque uma coisa que demora muito é a intimação. E a intimação, às vezes, sai com incorreção. Se publica de novo, começa a correr tudo de novo o prazo. Se for pela internet, uma coisa bem feita e tal, já eliminaria
por exemplo, isso, de haver a possibilidade de um erro que gere uma nova intimação, uma nova publicação, mais tempo. Realmente, várias outras formalidades a gente poderia... Várias, carta rogatória, né? Por exemplo, hoje a citação de empresas é feita por carta. Por que não se estende isso também às pessoas físicas? Então, se puder intimar todo mundo pelo correio, já vai ser mais rápido que pelo oficial de justiça. A citação. Então, existem vários mecanismos que podem ser usados e que acelerariam o andamento do processo. Porque tudo o que é feito no processo, a partir daquele ato, começa a correr um prazo. Mas começa a partir de quando? Começa a partir da citação, começa a partir da intimação. E qual é esse momento? Esse momento, às vezes, ele fica meio nebuloso. É da juntada, é de não sei de quando. Se for pela internet, dizer, nesse dia a pessoa está intimada e saiu ali, já eliminaria, vamos dizer, um ponto de discussão. São Eu acho que o que vários deve atos, ser né? eliminado não é se eliminar uma formalidade, mas eliminar pontos de discussão, que geram discussão, porque eles não são muito certos, eles não são muito concretos, então gera uma discussão. Tá certo. Doutora Zélia, infelizmente nosso tempo está se esgotando, não vou conseguir nem exaurir a pauta, porque o bate-papo está muito bom. Gostaria de abrir espaço para as considerações finais da senhora e ressaltar que é uma enorme honra tê-la como magistrada paulista. Olha, em primeiro lugar, eu agradeço a você e a todos por terem me ouvido. E eu queria dizer que, embora hoje muito mal se fale, não é, dos magistrados, os magistrados são os abnegados. Só mesmo quem vive a magistratura, quem conhece os magistrados, sabe o quanto a carreira é sacrificada, o quanto se demanda de tempo, não é? E não são 8 horas por dia, enquanto os trabalhadores em geral trabalham 8 horas por dia, e depois que bate o ponto, acabou o trabalho, para o magistrado trabalha 24 horas por dia. Que encerrado o trabalho, quando se vai embora do fórum ou de um gabinete aqui como o meu, você vai com a questão na sua cabeça, daí no outro dia você volta e fala, mas aquele processo eu vou resolver de determinada forma. Então, o trabalho do magistrado não é aquele trabalho que se possa medir, não é? 8 horas por dia, linha de produção de uma fábrica, não é assim. Então, por isso, hoje, o magistrado é um incompreendido, porque se quer comparar o magistrado com um trabalhador braçal, que tem um horário pré-determinado de trabalho e uma função concreta para realizar. A nossa função ela não é, ela é abstrata. Então, o que se precisa colocar é o magistrado no lugar dele, no lugar de um trabalhador diferente e que não trabalha um número X de horas por dia, mas sim que trabalha um período integral, inclusive sábado, domingo e feriado, porque você não esquece um processo que você deu. Enquanto você não soluciona, você não esquece, você não tira aquilo da cabeça. Tá certo. Então, o que eu gostaria que as pessoas compreendessem um pouco mais os magistrados. Com entendeu? certeza. E valorizassem mais os magistrados. Né? A gente é testemunha viva disso, doutora Zélia, do trabalho, não só da senhora, como de todos os embargadores, todos os juízes de São Paulo, assoberbados aí pelo volume, quase invencível, mas ninguém desanima. Ninguém desanima, exatamente. Tá certo. Muito obrigado, doutora Zélia, mais uma vez parabenizar a senhora pelo brilhante trabalho da senhora à frente também da Pamarges, conselheira da nossa querida Pamarges. Eu que agradeço. Tá certo. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.